funciona, né, o processo de seleção de projetos que concorrem a concurso dentro da coordenação do curso de arquitetura e urbanismo, né, como uma forma de reconhecimento dos trabalhos que são bem desenvolvidos, que são inovadores, uma forma de reconhecer todo aquele tempo que a gente gasta pensando projetualmente, né, as soluções. E acontece rotineiramente dentro do curso de arquitetura essa indicação, né, quando surge um concurso como esse, que precisa da indicação da instituição de ensino, os professores deliberam, fazem uma votação com relação a alguns trabalhos que são considerados relevantes, e aí a gente sugere ao aluno, sugestiona de que ele participe, né, de que ele submeta o trabalho à premiação. Então, a ideia dessas duas sessões era justamente mostrar para vocês como que o TFG, e não só o TFG, algumas vezes tem concursos de projeto que acontecem antes mesmo da gente chegar na fase de TFG, né, no decorrer do curso, num parque, alguma coisa que a gente desenvolva no decorrer da faculdade, a gente consegue submeter, mas tem muito concurso de TFG, né, trabalho final de graduação, para quem é novato não está acostumado com essa sigla, é o trabalho final que a gente desenvolve, lá no nono, 10º período a gente começa a pensar e concluir isso. Então, vou apresentar aqui a Mariana formalmente, para ficar bonitinho no vídeo depois do YouTube. A Mariana Henriques, ela defendeu o TFG dela, que se intitulava Anteprojeto Arquitetônico de um Teatro Acadêmico para o Instituto Federal Fluminense do Campus Centro. O trabalho dela foi indicado à Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, então é um evento, uma premiação latino-americana. E passo a palavra para você então, Mariana, vai que é tudo. Oi, gente, boa noite. Então, sou Mariana. Como eu estava falando com Paola, eu vou falar um pouco mais, vou, tipo assim, pegar o meu tempo e falar mais do como foi o meu processo do que falar do projeto da apresentação em si. Porque eu lembro que na minha época, eu queria saber era isso dos outros. Então, eu via ali a pessoa apresentando, eu falava assim, mas como que você fez para escolher seu tema? Mas como que você fez para escolher isso e aquilo? Então, eu acho que vai ser mais agregador eu focar um pouquinho mais nessa parte que eu depois percebi como que foi uma construção, né? Como que cada etapa fez construir aquilo tudo que estava ali. Como uma coisa ajudou na outra, como uma coisa encaixou na outra. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Eu não sei, assim, como que tá aqui, o pessoal que tá aqui, se vocês já estão no início do período ou no final. Então, eu vou falar, assim, como no geral. Eu lembro que eu, tipo assim, no segundo período da faculdade, tinha lá a matéria de metodologia, né? E aí eu não entendia muito bem o que era metodologia. Porque eu estava começando a faculdade ali agora, eu não vim, né, eu não fiz técnico antes nem nada, então eu não sabia, tipo, o que era fazer um artigo, escrever, tipo, cientificamente e tudo mais. E aí depois que eu fui entender que metodologia era pra gente encaixar nisso, mas aí eu fiquei em desespero, achando que eu tinha que escolher meu tema ali na metodologia, no segundo período da faculdade. Aí eu fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei de nada. Mas aí depois eu fui, acalmei, entendi que não, calma, a gente tem 5 anos da faculdade pra gente ver tudo que a gente tem que ver para depois escolher nosso tema, escolher nossa linha depois de pesquisa ou de trabalho, enfim. Então, então eu comecei a pensar no tema mesmo, né, lá no nono período, que a gente tem a matéria de fundamentos, né, que a gente faz ali a introdução e alguns capítulos. E aí, eu já cheguei ali já sabendo que eu queria, já no 8º período começa a falar, né, ó, qual que vai ser seu tema, qual vai ser seu tema. Aí eu já estava pensando assim, não, vou fazer um teatro. Isso eu já tinha certo, mas como que seria esse teatro, do que, para onde, para o quê, eu não sabia. E aí, eu acho que é nesse nono período que a gente começa a escolher orientador. Só que aí estava muito difícil isso de orientador, não tava, tinha muita gente para pouco orientador, aí eu não tinha ainda muito certo quem seria meu orientador. Mas eu estava tendo uma tipo, orientação, assim, né, geral, de um professor ou outro falando o que eu devia fazer. E quando eu falei que eu queria fazer o teatro, logo, foi até a Regina que falou comigo, falou assim, ó, tem que fazer teatro, então você tem que falar do histórico dele e falar das tipologias. Então, pronto, coloquei na minha cabeça isso, ó, eu vou ter que falar do histórico e das tipologias. Para o quê? Eu não sei, mas eu sei que eu vou ter que falar isso. Aí eu fiz, então, esse primeiro momento ali, né, de fundamentos, que eu tinha que fazer a introdução e os primeiros capítulos, focando nisso. E aí, tipo assim, explicar também qual foi a minha motivação de ter escolhido o teatro. Porque foi até uma coisa que na minha pré-banca eles me perguntaram e depois pediram para eu colocar isso, que eu acho que é muito interessante você falar se você tiver uma motivação pessoal sobre o seu projeto, falar sobre isso, porque agrega valor, agrega um negócio muito legal ali, sabe? Então, acho que se vocês tiverem, é bom falar. E também, claro, escolher algo que vocês gostem de falar, porque ninguém merece a gente ter que ler muita coisa de algo que a gente não gosta, né? Então, também é bom escolher algo que vocês realmente gostem. Então, por que eu já tinha certo que eu queria um teatro? Porque eu danço, né, desde criança, e eu não sou, assim, uma bailarina profissional, clássica,
não, mas eu danço desde sempre, eu às vezes paro, às vezes volto, mas agora eu até que estou contínua, sempre dançando. E desde pequenininha, dos meus 7 anos, 6, sei lá, eu apresentava no Trianon. Então, eu sempre tive contato com o Trianon e dos bastidores do Trianon, ali nas coxias, nos camarins. E eu gostava muito disso, né? Sempre gostei muito disso. E quando eu comecei a fazer arquitetura, dançar e observar o Trianon começou a ser diferente. Eu comecei a observar o Trianon arquitetonicamente. Então, essa ideia de querer fazer um teatro já vinha, assim, em mim. E eu acho que a gente teve até que fazer um teatro em centro cultural, no projeto Centro Cultural. Só que como a gente tinha que fazer um parque, um centro cultural e um teatro, era muita coisa, eu não consegui, tipo, aprofundar tanto como eu gostaria no teatro. Então, então já começou a vir, assim, essa minha ideia de fazer o teatro no trabalho final. E o que, com certeza, me deixou mais certo que eu queria fazer um teatro é que eu tive que fazer um trabalho, acho que de patrimônio, eu não lembro exatamente o nome da disciplina, mas era alguma coisa relacionada ao patrimônio, que eu tive que fazer um fichamento de algum patrimônio, aí eu escolhi o teatro de bolso. E aí, nisso, como eu tinha que fazer uma parte histórica também, então eu comecei a pesquisar um pouco dessa parte histórica do teatro em campus, desde essa disciplina. E aí eu vi, tipo, eu também fui lá no Teatro de Bolso, conversei com gente que trabalhava lá, e eles me falaram, tipo, a necessidade. Aí eu comecei a ver, tipo, uma problemática, vamos dizer assim, uma coisa em potencial que eu poderia trabalhar ali. Porque ele falava que o artista local não tinha onde se apresentar, eles tinham o Teatro de Bolso, que era o que eles tinham ali, mas por exemplo, o Trianon é um lugar que o aluguel é muito caro, às vezes também eles atendem muito a apresentações externas, então o artista local é um que estava, tipo assim, precisando do lugar dele, sabe? E o teatro de bolso é ótimo, sabe, para eles ali, é o cantinho deles, é lindo, só que carece um pouco também de espaço, porque é um edifício antigo, né? Então, assim, as coisas vão evoluindo, então vai crescendo, assim, a necessidade de certas coisas para um espaço, né? Então, quando eu cheguei para fazer um teatro no TFG, escolhi meu tema, então eu já tinha essa ideia que, ó, uma problemática aí para eu poder trabalhar bem num trabalho escrito, né? É um teatro, só que um teatro com cunho mais social, uma coisa mais voltada para o artista local. E aí eu fiquei pensando, mas aí o que eu faço então? Eu faço um teatro de bolso, um outro teatro de bolso, ou faço um teatro municipal? O que eu faço? Aí eu fiquei nessa sem saber o que fazer. E aí, pesquisando na internet sobre teatro, etc., eu conheci o teatro universitário da UFES, que é do Espírito Santo, né? E eu falei assim, teatro universitário, então eu posso fazer para o IFE. Aí foi que me deu a ideia, entendeu? De fazer um teatro, só que aí eu chamei de acadêmico, teatro acadêmico, porque a gente não é uma universidade, né? É um instituto. Então eu chamei de teatro acadêmico. Então aí, em Fundamentos, eu fiz, então, né? Essa parte histórica e cheguei lá falando assim, ó, então eu vou falar sobre um teatro, essa aqui é a parte histórica, apresentei a parte histórica, essa aqui são as tipologias de teatro, essa aqui aí eu apresentei tipologia. Eu acho que foi só isso que eu apresentei em Fundamentos. Eu acho que eu ainda não tinha falado sobre teatro universitário, não. Mas no final, porque, tipo assim, eu tava como Silvana, minha orientadora, e depois trocou para Simone. E Simone só, tipo assim, foi ter contato comigo, que a gente não se conhecia, eu não tinha tido aula com Simone, porque acho que na época que ela deu plástica, que eu tive plástica, ela não estava dando, que acho que ela teve que parar um momento. E aí, ela viu só a minha apresentação final de Fundamentos, e aí ela falou assim, nossa, não, achei ótimo o seu tema, e aí, como eu falei do histórico, né, do teatro, eu falei de todas as tipologias, tipo, que tem, depois quando eu apresentar meu trabalho, vocês vão ver um melhor, porque tem tipologia de palco italiano, palco elizabetano, e não sei o quê, e aí tem o que chega no teatro contemporâneo, que é um teatro flexível, que ele atende a todos esses. E aí, quando eu falei toda essa história e mostrei todas as tipologias, a Simone já falou assim, não, achei ótimo o seu trabalho, é isso mesmo, vamos seguir, e você vai fazer um teatro flexível. Aí eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo, vou fazer um teatro flexível? Ela vai, aí eu, então tá. Porque como eu já estava falando que eu queria uma coisa cunho social, uma coisa mais diferente do que é, o que na história do teatro, né, fala muito dessa coisa de ser um monumento, uma coisa muito esqueci a palavra, mas tipo de demonstração de classe social, tipo uma coisa muito elitizada. E aí, tipo, o contemporâneo já começa a não desmistificar isso, né? Tipo, trazer um outro sentido. E aí, quando ela falou que como eu queria dar esse cunho social para o artista local, ela falou assim, não, pelo histórico que você me mostrou, o teatro flexível vai ser o que vai atender mais. Aí tá. Aí, então, agora entrando
na matéria de TFG mesmo, né, no 10º período. Então, eu comecei a pesquisar sobre como que funciona, então, esse teatro flexível, porque eu só estudei a história dele, como até chegar a ele. Agora, como que funcionam hoje em dia os flexíveis, como que é isso? Aí eu comecei a pesquisar desesperadamente aonde que tinha teatro flexível, como que isso funcionava. E aí eu comecei a achar alguns, e mostrando para Simone, né, tudo mais. E aí, um deles, eu fiz até um estudo de caso. E aí, voltando assim, falando como foi uma construção, nessa pesquisa, porque eu fiquei pensando, meu Deus, mas como que funciona um teatro flexível? Já é meus referenciais ali da escrita, sabe? Então, nessa pesquisa que eu fui achando vários, eu já fui selecionando quais seriam meus referenciais, e um desses eu decidi fazer um estudo de caso, porque era o que eu ia usar mais como referência para o meu, a forma que ele se movimentava e tudo mais. Então, eu fiz um estudo de caso, que na minha cabeça iria substituir a visita técnica, porque fala, né, se tem essa coisa importante do TFG, fazer uma visita técnica, mas eu falei assim, não, como eu não vou conseguir fazer uma visita técnica para um teatro flexível, eu vou fazer, então, um estudo de caso. E aí, aí teve isso, né, desse estudo de caso, e também a entrevista. Aí, como eu tive a ideia, então, de fazer o teatro para o IFE, e aí eu quis ligar em relação ao curso de licenciatura do teatro no IFE, como se fosse algo para eles, que eu lembro que quando a gente estava discutindo, que eu fiz a entrevista com a coordenadora da época. E aí eu fui perguntar para ela o que ela achava, quais seriam as necessidades deles e tudo mais. E aí foi como, por exemplo, eu acho que o ginásio, né? O pessoal de educação física usa muito o ginásio do IFE. Então, o teatro que eu queria propor seria para eles terem o principal uso, mas que atendesse a todo o IFE também. Então, eu tive que fazer essa entrevista com ela, que também me ajudou muito a definir várias diretrizes. Então, para vocês verem assim, como foi uma construçãozinha. E aí, eu tô aqui com minha colinha, gente. Peraí. Aí depois eu fiz aquela coisa mais básica de projeto, né? De análise de entorno, programa de acessibilidade, setorização, as plantas do teatro, e fui para a pré-banca. E aí, aí falar sobre a parte de construir mesmo, né? Que eu estava fazendo lá, planta baixa e tal. E aí eu cheguei eu tinha lá meu estudo de caso, mostrava que as torres lá se moviam, mas eu não conseguia achar como que elas se moviam. Aí foi até que Sérgio e Rafael entrou como meu orientador, para poder me ajudar a pensar em como eu ia mover tudo que eu tinha que mover lá, que eu queria que o negócio fosse flexível, fizesse várias formas e tal. E aí, nesse processo, também pesquisando, eu lembro que eu achei um vídeo lá em inglês, não tinha tradução, não tinha legenda, não tinha nada. Eu falei assim, agora eu vou ter que botar a prova aqui do curso. E aí eu consegui, tipo, entender, assim, mais ou menos o que ele estava falando, e acho que é isso aqui. Aí eu consegui entender o termo que ele usou para como fazer o negócio movimentar. E aí eu pesquisando aquilo, eu consegui, tipo, achar. Mas aí foi, tipo assim, coisa de madrugada, mandando mensagem, Simone, consegui! Sérgio Rafael, consegui! Aí tá. Aí eu mandei tudo isso. Aí fui pra pré-banca com tudo isso aí que eu falei com vocês. E aí na pré-banca teve, tipo, sugestões, né? Que você vai ter que. É aquela coisa assim, parte escrita nunca acaba. Porque a gente tem a ideia de que a gente vai fazer a parte escrita e depois vai projetar. Esquece isso. Tem que tentar fazer tudo junto, infelizmente, porque eu até no finalzinho do finalzinho ainda estava escrevendo coisa. Porque é toda uma construção e sempre vai ter gente, vai ter a pré-banca, né? Os orientadores pedindo para você acrescentar alguma coisa para poder agregar mesmo, ficar cada vez melhor o trabalho. E aí, na pré-banca teve as sugestões de coisas mais técnicas da planta baixa, e aí pediram também para eu detalhar um pouco mais a parte histórica, tipo, colocar a linha de tempo, né? Como eu estou falando de uma coisa de história, eles falaram que uma linha de tempo é muito boa para visualizar quando você está lendo sobre algo, né? Então, aí eu fiz essa questão. E aí me pediram a visita técnica. E eu lembro que isso era uma coisa que eu estava relutante, porque eu falava assim, não, mas o Trianon é um palco italiano, eu quero falar sobre um teatro flexível, não tem nada a ver, eu fazer uma visita técnica para lá, eu conheço já o Trianon, vou sempre. Aí, no finalzinho, eu falei assim, eu me cedi e falei, gente, não, estou muito cabeça dura aqui, vamos, né, ouvir, porque é para agregar. Então, aí eu consegui o contato, acho que foi o professor André que me deu o contato do Elias, que ele é o diretor operacional e técnico lá do Trianon. E aí ele me atendeu lá no Trianon e me mostrou tudo, me explicou muita coisa, me emprestou um livro que falava sobre tipologia de teatro, sobre funcionamento de teatro, várias coisas. E aí eu conheci outro lado ainda do Trianon que eu não conhecia antes, porque, tipo assim, quando você vai para um teatro só como
como plateia, é uma experiência. Quando você tem você está ali para apresentar, é uma outra experiência, vai se aprofundando cada vez mais. Mas agora, indo como uma visão de arquiteto que estava projetando, foi outra visão, porque eu já tinha começado meu projeto e vi o que eu precisava saber, eu consegui ir para lá com as dúvidas claras e consegui tirar as minhas dúvidas da melhor forma possível. Por quê? Como eu queria um teatro flexível, o teatro flexível tem que atender ao teatro italiano também. Então, eu precisava saber como o teatro italiano funcionava. Então, eu fui, tipo assim, para o subsolo, que é uma coisa que eu nunca tinha ido, para ver como funcionavam as coisas lá embaixo. E fui até os rudimentos, que é uma parte lá em cima, que você vê um monte de corte, um monte de coisa louca que eu nunca tinha visto também, porque ali dos camarins a gente consegue ver as varas e os cenários subindo e descendo, mas lá em cima, onde tudo se conecta e faz a mágica, lá eu nunca tinha visto. Então, tipo assim, essa visita técnica realmente foi muito importante. E aí eu vi assim, não, é realmente o que a banca fala, assim, é para agregar, né? Então, acho que foi isso, gente. Aí eu apresentei, né? E depois veio pandemia. E aí eu fiquei, tipo, naquela coisa assim, e agora? Porque eu apresentei meu trabalho exatamente, acho que foi 20 de fevereiro. Acho que alguma coisa assim. E aí logo depois teve carnaval, logo depois pandemia. E aí eu tinha que entregar meu trabalho para a biblioteca, mas fiquei sem saber quando que eu ia entregar, como, e aí ficou naquele coisa, aí eu só fui realmente ver como que eu ia entregar o trabalho só lá para o meio do ano. E aí depois só fui colar lá para o final do ano. Então, eu acho que de processo é isso, mas depois quando for em relação a dúvidas, aí vocês podem perguntar qualquer coisa. Porque assim, como faz um pouco de tempo também, eu não lembro exatamente muitas coisinhas. Mas assim que vocês perguntarem, eu posso lembrar e vou falar. Agora eu vou mostrar aqui o projeto, mas bem rapidinho, assim, porque eu acho que o tempo já está correndo, né? Só para vocês entenderem tudo isso que eu falei, né? Porque eu falei várias coisas aqui, vocês devem estar assim, tá? O que é isso de palco italiano? Flexível, sei lá. Mas aí eu vou apresentar e você me fala aí, Paula, se tá direitinho. Peraí. Acho que eu vou ter que apresentar a tela inteira. Foi? Foi sim. A gente tá vendo o seu Meet. Ah, eu fui lá pro final do negócio. Então, gente, eu vou passar rapidinho aqui na apresentação. Ainda tá no Meet. Eu acho que você compartilhou uma janela. Pelo menos pra mim. Eu achei que eu tinha compartilhado a tela inteira. Eu achei. Acho que agora vai. Foi? Foi sim. Certinho. Tá. Aí, essa aqui foi a minha apresentação da banca final, né? Que aí, como a Paula já disse, o meu projeto foi um anteprojeto arquitetônico de um teatro acadêmico para o Instituto Federal Fluminense Campus Centro. Aí que eu faço uma introduçãozinha, né? E aí eu faço essa coisa mais técnica, né? De explicar qual foi o objetivo geral, os objetivos específicos, justificativa, metodologia. E apresento também essa visão geral dos capítulos, porque eu acho que é interessante, assim, entender exatamente esse processo todo, essa construção toda, né? Aí eu falo bem rapidamente. E depois eu venho explicando os capítulos, né? Que primeiro é o contexto histórico, que aqui, né? Eu dividi o contexto histórico falando, tipo, no geral, do mundo, depois eu falei do Brasil, e depois falei de campus. Aí, depois, quando eu entro em teatro e educação, foi o capítulo que eu criei para falar sobre o que é um teatro universitário, né? Como eu estou propondo um teatro acadêmico, universitário, eu queria explicar o que é isso. E depois falar um pouco do curso de licenciatura de teatro, que é para onde eu estou propondo, né? Então, eu tenho que falar um pouco dele também. E aí, a pesquisa de campo, então, foi a entrevista com a coordenadora de licenciatura e a visita técnica também está dentro de pesquisa de campo. E os estudos de casos, que foram esses. Não, o estudo de caso que foi né? Eu dividi em vários tópicos. Os referenciais foram esses. Aí depois vem a questão de situação de projeto e depois o anteprojeto em si. Aí o histórico eu faço também a linha do tempo. Eu lembro até que eu apresentei essa linha do tempo na pré-banca, e aí foi que eles pediram. Fala assim, mas essa linha do tempo está muito bom para visualizar, porque você não coloca na parte escrita também. Aí, antes de cada capítulo, eu coloquei a linha do tempo lá, porque aí, antes de a pessoa ler tudo que eu estava falando, ela já tinha essa visão geral, e depois ficava mais fácil de entender o que eu estava falando, né?
Aí eu explico da onde, desde, assim, qual foi a primeira demonstração de algo, assim, que poderia ser um teatro, né, que foi no Palácio de Quinossos, tinha uma sala lá, que era onde a filha do rei se apresentava, uma coisa assim. E aí passo pelo teatro grego, teatro romano, na Idade Média, que tinha esses teatros mais de rua, o teatro elizabetano, aí depois o teatro renascentista, que ele volta um pouco a estética do teatro grego. É o teatro de corte, que aí começa aquela ideia que eu falei com vocês, que era tipo assim, os teatros, eles não tinham preocupação do palco ver, de todo mundo ver o palco, era tipo assim, o lugar principal, o lugar de maior destaque era para o rei ver, então tinha essa coisa do teatro de corte com uma coisa bem elitista. E aí, em contraponto disso, no outro século, vem o teatro popular, né, para poder atender todo mundo, fazer esse balanceamento. E aí, depois vem falando das novas soluções em relação à tipologia mesmo do teatro, para poder atender a que todo mundo, em todo ponto, consiga ver o palco. O teatro monumento, que aí veio essa parte mais externa, estética, que as fachadas dos teatros eram como monumentos mesmo. Novos materiais, que é em relação a criar mais, com estruturas metálicas, criarem vãos maiores. E chega um teatro total, que eu explico a ideia do teatro flexível. Aí eu venho falando do Brasil, que começa com um teatro singelo, passa também pelo teatro monumento, porque tem tudo uma referência, né? Lá fora e aqui. Aí tem o teatro, assim, com essa estética do Art Deco, aí os teatros alternativos em shopping, aí os teatros passarela, como o Teatro Oficina e o de Pompeia. Os teatros, né, do Niemeyer também foram bem importantes, e a Cidade das Artes, que é um exemplo de teatro flexível aqui no Brasil, no Rio. E aí eu falo de Campos, que tem o Teatro São Salvador, que foi um dos primeiros, mas que não existe mais. Aí teve o Cine Teatro, outra história triste que não existe mais. Aí hoje em dia, o Cine Teatro Trianon, né? E aí hoje em dia temos o Teatro de Bolso e o Teatro Trianon. E aí eu explico aqui as tipologias. Aí essas são as tipologias, né, que eu estava tanto falando. O teatro italiano é aquele que a gente mais conhece, que é o Trianon, né? Ele tem aqui o palco, ele sobressai aqui um pouquinho, e a plateia, sim. Já o elizabetano, nessa parte da frente, ela fica bem maior. E o palco aqui e a plateia em volta. O teatro da arena, que o palco é no meio, a plateia todo circundando, e o de passarela é passarela mesmo, né, com os lados opostos da plateia. E o flexível, que atenderia tudo isso. Aí, o Teatro Educação, eu explico, então, o que era o teatro universitário, que, na verdade, é um movimento teatral, né, e que teve todo esse contexto de censura que teve no golpe militar, e aí o teatro amador, né, que é um movimento também, estava muito ligado com o teatro universitário. Que, na verdade, o teatro universitário veio do teatro amador, só que quando começaram a estarem dentro das universidades, né? E aí depois vieram os cursos também, os profissionalizantes de teatro. E aí a característica desse movimento é o combate à estagnação, é o comum, renovação estética, críticas e reflexões, temas da atualidade. Era um movimento teatral. E depois que vieram esses cursos profissionalizantes e chamaram, né, os lugares fixos, como o da UFES, que eu estava falando com vocês, como teatro universitário. Mas, a princípio, era um movimento. Aí eu falo um pouco lá do curso de licenciatura, que surgiu em 2015, e ele vem, portanto, aí, né, como está escrito lá na ementa deles, o curso vem, portanto, preencher uma demanda de formação geradora de identidade e autonomia, resgatando potenciais e vocações socioartísticas regionais. Aí tem umas fotinhas de lá, nos espaços que eles usam. Aí a pesquisa de campo, que foi a entrevista que eu fiz com a coordenadora, eu falei, então, eu fiz uma entrevista com ela sem muitas perguntas, assim, diretas, sabe? Eu fui conversando sobre vários pontos que eu achava importante, e escrevendo, gravando, e depois que eu dividia em assuntos, entendeu? Então, primeiro eu falei sobre proposta de atendimento, depois da tipologia, depois do programa de necessidades, depois do terreno, e depois do qual que seria o uso do teatro. Aí a visita técnica do Trianon, né, que aí, que eu falei com vocês, foi muito importante. Esse daqui, essa perspectiva aqui, eu tirei de um livro que foi que o Elias, lá que me guiou, me emprestou, que eu achei ótimo, porque deu para visualizar muito bem. E aí eu fui puxando aqui das fotos que eu fui tirando lá, aqui embaixo, né, que é o subsolo, é dessa forma aqui,
e que pode, né, ser usado para, tipo, a pessoa conseguir tirar um tablado desse aqui e subir no palco por baixo, né? E aí, toda essa parte aqui de cenário das varas, elas são movidas por essas cordas aqui, que vão desde lá do subsolo, passa aqui pela parte do meio, essa parte que a gente consegue ver lá pelos camarins, e quando chega lá em cima, é onde tudo se conecta, que são os rudimentos. Aí se conecta dessa forma. E aqui as varas, porque aí tem aquela questão também da altura, né? Que aqui tem a caixa de cena, e aí em cima disso tem que ser o dobro disso aqui, um pouco mais. Eu acho que lá ele tinha 6 metros aqui, no Trianon, né? E 8 aqui. Porque, tipo, tudo que desce para cá, para ser de cenário, de iluminação, tudo é por essas varas aqui. Então, se desce uma coisa inteira aqui, ela tem que conseguir esconder aqui fora, aqui em cima, né? Então, essa parte técnica toda foi muito legal aprender na visita técnica, né? Até para eu conseguir produzir isso nos cortes que eu estava fazendo no projeto e tudo mais. Aí, esse foi o estudo de caso que eu falei com vocês, de um teatro que ele é bem do que eu queria, né? Da forma que ele se movia, das soluções, era o que eu queria para o meu projeto. Vou passar rapidinho. Ele fica assim, ó, vários formatos. Aqui é um palco menorzinho, uma plateia menorzinha, e ela abre toda assim. E aí também pode se tornar um elisabetano, como eu estava mostrando para vocês antes. E aqui ele tem essas torres, né? Essa torre aqui, nesse esqueminha, são essas torres aqui. E elas se movem. São várias torres que se movem e formam o formato que precisar. E aqui são vários formatos que eles podem ficar. Ó. Aqui também vários formatos. E aí, como que isso se move, né? Que foi, assim, a grande questão que eu fiquei. É um negocinho desse aqui, gente, que a gente fica assim, sem acreditar. Que são umas boias que aí colocam em cada extremidade, né, nas 4 extremidades daquela torre, e aí ela se enche de ar. E aí, quando se enche de ar, faz com que aquela torre flutue, por, assim, coisas mínimas, assim, milímetros. Tá flutuando, e com isso fica mais fácil de carregar e empurrar. Então, é tudo feito com pessoas empurrando, por causa que isso aí tá embaixo e faz ficar mais leve. Aí, isso aqui são a parte que forma as plateias, né? E o palco também. São várias plataformas essa aqui que podem fazer, tipo assim, diversos formatos. Aí, esses são os outros referenciais que também são teatros, assim, que têm uma tendência a ser flexíveis, mas eu propus eles de formas diferentes também, né? Como plástico formal, funcional e tecnológico. Esse aqui foi o funcional, que ele também é um teatro flexível, que ele, nessa parte aqui, ó, ele pode se tornar várias coisas diferentes também, como mostra nesses esqueminhas. Esse aqui já foi em relação à plástica, principalmente do foyer, era o que eu queria propor, e essa questão dos blocos, porque eu queria uma coisa assim que fosse que tornasse assim uma coisa mais contemporânea, né, que é um teatro contemporâneo, e em blocos. Então esse aqui foi o referencial plástico, e esse aqui é tecnológico, nessas ideias da cadeira também poder, tipo, sumir no piso, né. Aí a questão mais da localização, da situação do projeto, eu escolhi aquele terreno na frente da 28 de março, do shopping. Algumas fotos, algumas coisas, passando rápido. E a diretriz, então, era criar um teatro que atendesse ao IFE, que fosse flexível e que o terreno fosse o mais próximo do IFE possível, porque foi uma questão até que chegou, essa diretriz foi uma coisa da conversa com a coordenadora, né, de teatro. E aí o conceito, então, já estava subentendido, não tinha como nem escolher outro conceito, era essa relação de movimento, teatro, flexibilidade, que é essa possibilidade de se tornar várias coisas, né, movimento e tudo mais. Aqui eu fiz a implantação, então, a entrada, então, era aqui, o foyer está aqui, aqui tem a parte do elenco e camarim, essa parte aqui é onde ficava a plateia, aqui o palco, e aqui a parte mais de serviço, onde tem a parte de marcenaria, de cenário, e o estacionamento, e eu quis fazer essa interligação das vias também. Aqui também uma setorizaçãozinha, né, foyer, plateia, espaço do elenco, que é dos camarins, o espetáculo e apoio, que é do palco, e o apoio técnico. Aqui estão algumas plantas baixas, a entrada do foyer, aqui é um mezanino, né, ele é bem amplo aqui na parte de baixo, e depois tem a parte de cima com mezanino, um café, algumas salas de ensaio para poderem ser usados para ensaios e também para poder atender a população externa com eventos, com alguma coisa de extensão. Aqui tem a parte da plateia, que eu fiz também aquelas torres,
e que se movem também. A parte do palco, com alguns depósitos, banheiros, a parte da coxia, e aqui vai ter o acesso ao apoio técnico, que está aqui, a parte de marcenaria, depósito de cenários, aqui também vestiário, depósito de lixo. A parte do camarim, que eu mostrei que entra na lateral, e aí tem 2 andares, tem o camarim, os camarins coletivos, e fiz camarim individual também. E aí a proposta que eu fiz de mudar, as torres mudarem as suas configurações. Aí as fotinhas, então aqui é a parte da frente, né, a fachada. E aí eu propus também essa parte externa de ser tipo um palco também, né, e plateia, para que a minha ideia, né, e a minha proposta era que a apresentação pudesse ocorrer em qualquer lugar, desde fora do teatro, tanto no foyer, tanto dentro mesmo lá do palco e tudo mais. Algumas outras imagens, a parte de dentro. Na bilheteria. Aí também que fosse um espaço que pudesse ter exposição, para ser usado de diversas formas. A parte do café lá em cima, e aqui pro lado é onde ficava aquela sala de ensaio. Aqui, a sala de ensaio aqui. A parte de administração também, né, ficava aqui. E é isso. Eu tenho até... O Alan, gente, fazendo uma apresentação, né, um pouquinho mais formal aqui, ele é formado no curso de Arquitetura e Urbanismo, né, e o projeto dele foi Sistema Integrado de Parque Leopoldina, Requalificação da Paisagem Urbana. Eu me lembro, não sei se ele vai se lembrar, mas eu me lembro que desde a graduação ele já comentava alguma coisa com relação a Leopoldina lá. O projeto dele foi apresentado, né, ao Rosa Clias, um concurso de paisagismo. E aí eu passo agora a palavra para o Alan. Fica à vontade, aí o espaço é todo seu. Primeiramente, parabenizar a Mariana pela apresentação, muito bonito o seu projeto, não conhecia não, achei muito interessante. Eu acho que o mais interessante é ver como que a arquitetura permite essa gama, né, essa diversidade de projetos que a gente tem, né? Bom, depois eu quero agradecer o convite também, é uma honra, na verdade, né, eu sou formado pelo IFE e toda a chance que a gente tem de voltar para apresentar o nosso TFG, nosso trabalho final, é muito prazeroso, porque dá muito trabalho, então eu acho que é uma forma que a gente tem de reconhecimento e é muito bom, de verdade, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui apresentando. Acho que parabenizar também os alunos que estão aqui presentes, é super importante participar desse tipo de evento. Eu, quando estava na graduação, participei de alguns, gostaria de ter participado de muitos mais, a gente vê como que é importante, porque o arquiteto, ele aprende com os olhos, né? Então, a gente, todo o referencial que a gente pode obter, né, todo o recurso que a gente tem de apresentação é importante, porque isso vai somando no nosso conteúdo profissional, né, mais à frente, né, e tanto na parte educacional quanto profissional. Bom, como a Paula já comentou, né, eu sou formado pelo IFE, me formei em 2018, comecei o curso há bastante tempo, tive que parar algumas vezes também durante a graduação. Esse projeto de TFG, ele já era uma menina dos olhos que eu tinha, né, a respeito da linha ferroviária Leopoldina. Eu sempre falava sobre isso, sempre gostei desse assunto, né, da parte urbana. Então, nada mais justo que quando chegasse a oportunidade de fazer um projeto final, que seria propriamente da minha autoria, que fosse nessa parte urbana. E a arquitetura permite isso. No final das contas, a gente se forma em arquitetura e urbanismo. Então, eu acho que muitos de vocês, com o passar do tempo, vão gostar dessa área urbana também, né? A gente entra muito focado na parte de edificação, de projetar casas, edifícios, né? De modo geral, a gente pensa muito nessa parte de infraestrutura em si. Mas também, função do arquiteto, essa parte urbana, que trata muitas questões sociais, que são muito importantes, e que são, né, parte da nossa profissão, que sempre tem que ser levadas em consideração, porque quando você faz a implantação de qualquer que seja seu objeto, seja uma casa, um prédio, um parque, uma praça, uma escola, um teatro, como foi o caso da Mariana, isso causa impacto, né? Isso causa impacto onde ele é inserido e isso afeta um grupo de pessoas, né? Sejam que moram ali próximos ou quem vai utilizar aquele espaço, ou quem passa por aquele espaço. Então, isso daí, o urbanismo é muito presente, ele traz muito esse conceito, né, de macro, né? Às vezes a gente trabalha muito micro, mas é importante sempre também lembrar da questão do macro. Bom, dito isso, o meu projeto, então, ele, na verdade, ele não é um parque urbano, na verdade, ele é uma soma de parques urbanos, né, de parques urbanos, que eles são integrados através de uma malha ferroviária, que é a malha ferroviária Leopoldina,
que é, para quem é de Campos, né, ou quem está chegando e mora há pouco tempo, é a linha férrea que a gente tem aqui, que ela foi desativada para uso de tráfego, né, de trânsito de passageiros. Hoje ela nada mais é utilizada para o descarte e movimentação de lixo. E, infelizmente, né, porque a malha ferroviária sendo utilizada, ela é mais um meio de transporte, né, que poderia estar auxiliando aqui o município. Principalmente, não sei para quem quem já é de Campos, já entende isso daí há bastante tempo, né? A gente tem um problema muito sério entre trânsito de veículos, de modo geral, transportes, né, entre vans e ônibus, sempre foi um problema muito sério dentro da cidade, que não dá conta da população. Então, o uso da bicicleta também é um meio de transporte bem interessante para o município, que acaba que não é sempre tão bem explorado quanto ele poderia ser. Bom, eu vou começar a apresentação aqui, eu vou falando, vou apresentando, e aí vocês vão tendo algumas imagens conforme isso, a gente vai podendo tirar ou esclarecer qualquer dúvida no final também. Vou compartilhar a tela aqui, vocês me falam se está tudo ok, se está aparecendo. Está aparecendo, Paulo? Tá sim, certinho. Tá, então, como já foi dito, né, meu trabalho se chama Sistema Integrado de Parques Leopoldina, e na época eu fui orientado pela professora Daniele. Bom, vou passando aqui as partes, né, mais de introdução mesmo, né, a justificativa do projeto em si, né, na época eu apliquei um questionário também na população, né, de forma online, foi uma das metodologias que foram utilizadas, e a gente observou, né, isso daí ao longo dos anos, também como morador de Campos e também como aluno da graduação, eu comecei a perceber, né, a necessidade de equipamentos de grande porte voltados para essa destinação de lazer e contemplação. Então, isso daí foi uma justificativa, né, que eu apliquei, né, foi a escolha do meu objeto também foi devido a essa questão, principalmente, e assim a gente começou a observar também que há necessidade também de uma área que preserve a questão do valor histórico, a questão do valor ambiental, que acaba que, quando a gente tem impactos sofridos pela especulação imobiliária, cada vez mais reduzem esses espaços, né, esses grandes espaços livres que a gente tem aqui na nossa região e sempre são cedidos para a especulação imobiliária, né, para a criação de loteamentos, de áreas residenciais e outros tipos de comércios também, e acaba que essa parte de preservação de áreas ambientais, de parques urbanos, que a gente não tem no município, né? A gente até tem uma área destinada a um parque urbano, que fica ali na Arthur Bernardes, mas na época que eu estava cursando a faculdade, nem isso era, na verdade, era só um boato, que aquilo ali no futuro iria ser um parque, e até hoje, né, após 3 anos de formado, não aconteceu. E também outra justificativa seria desenvolver a mobilidade urbana, né, através dos transportes alternativos, tanto a malha ferroviária ser reativada para fazer esse tráfego de pessoas, né, para além do rio, né, por cima do rio, desculpa, e também a questão do uso da bicicleta. Então, de modo geral, os objetivos são voltados para a requalificação urbana de aspectos urbanísticos e paisagísticos, né, através da linha ferroviária. E aí, como objetivos específicos, pretendia-se, né, preservar o local, fomentar o turismo, desenvolver a questão da mobilidade urbana e atividades físicas ao ar livre. Aqui a parte mais metodológica mesmo, que conforme vocês forem avançando nos projetos, vocês vão entender melhor, né, essa questão que é sempre interessante. A questão da legislação, ela é muito importante no meu projeto, então ela está bem ampliada, bem especificada, enfim. Bom, e como eu trato de parque urbano, né, a gente faz na nossa pesquisa, né, a gente faz uma captação dessa parte do que seria o parque urbano em si, né, da parte histórica dele, e a gente também tende a ter referenciais, né, arquitetônicos, né, referenciais que são voltados para a questão de execução do projeto em si, mas também tem outros referenciais que são os referenciais conceituais, e eles são muito importantes para quem está desenvolvendo um projeto, né, ao longo da faculdade a gente aprende vários deles, e na questão urbana, a gente aprende que o parque urbano, né, a gente tem outros também conceituais também, outras referências conceituais. A princípio, os 2 que foram utilizados no meu projeto foi o referencial do estilo inglês, que é onde há parques no formato mais orgânico, né, não se preocupa muito com a forma em si, e existe também uma presença abundante de árvores, né, da parte de vegetação, a parte de lagos também de formato orgânico sempre, também os caminhos tracejados para que as pessoas percorram o parque também é de forma orgânica, então essas são características desse tipo de estilo inglês. Já o estilo francês, que também está presente no meu projeto, e mais adiante vocês vão poder observar, que é uma mistura dos 2 estilos, ele já é oposto praticamente ao estilo inglês, né? Ele já trata uma questão mais formal, ou seja, é muito presente a questão do traçado retilíneo, né? E também se observa muito um traçado simétrico. Se vocês podem observar, esse exemplo aqui é do Palácio de Versalhes, e a gente tem um traçado simétrico aqui bem no meio
nesse eixo central aqui do parque, e ele reflete tanto do lado superior quanto do inferior praticamente a mesma coisa. Outro destaque também do jardim do estilo francês é que sempre o parque, né, o jardim, ele vem para enaltecer uma edificação. Então, aqui a gente tem o Palácio de Versalhes e o jardim todo em volta dele. Bom, aí a gente já migra, então, para os referenciais arquitetônicos, né, e aqui eu trago, desculpa aqui, eu trago alguns referenciais, né, o funcional e o tipológico, né, que são dois referenciais, e aqui, como Paula falou, desde sempre também o meu interesse em recuperar a linha ferroviária leopoldina surgiu desse projeto aqui principalmente, que é o Highline Park, que fica em Nova York. Esse projeto foi feito em 2009 e ele foi um referencial assim absoluto para mim, porque ele foi a recuperação de uma linha ferroviária, não para o uso dela, e sim, na verdade, para a questão de tornar um parque urbano, né, um parque linear urbano, no centro de Nova York. Né? Nova York vive um problema muito sério de falta de parques urbanos, de áreas verdes, né, de preservação. Praticamente só tem o Central Park, né, que fica bem no meio de Nova York, né? Mas em 2009, um escritório, a prefeitura de lá fez um processo de concurso, né? E aí quem ganhou foi com dois arquitetos e eles tiveram a ideia de fazer essa recuperação da malha férrea para a utilização de um parque linear. Então ele atravessa através de 2,5 km uma área da orla marítima de Nova York e eles conseguiram, né? Foi um projeto assim muito elogiado porque eles retratam bastante essa questão de vários ambientes interligados através de um parque linear. E outro referencial para mim, já numa pegada mais voltada para a questão do Brasil, é o Complexo de Manguinhos, que aqui ele traz também a questão funcional e tipológica, porque ele também é um parque linear, que é um parque é um dos meus parques, né, dos projetos que eu fiz, tem um parque linear também. Tem uma estação ferroviária, e ao contrário do Highline Park, ele é suspenso, o de Manguinhos, na verdade, tem a linha férrea suspensa e o parque acontece sob essa linha férrea. E, por último, como eu falei, tem essa estação de Manguinhos, que ele contempla vários equipamentos urbanos que ficam dentro deles, e também foi um referencial para o meu projeto. Aqui eu trago outros referenciais, o tecnológico, por exemplo, tem a ponte Otávio de Oliveira, que fica em São Paulo, e também a Juscelino Kubitschek e a fábrica de chocolate da Nestlé. Como eu falei, o meu projeto ele é um sistema integrado de parques, então, na verdade, eu tenho o primeiro parque, que é uma passarela, o segundo parque, que é um parque linear, e o último parque, que é um grande parque urbano, que fica no final desse trajeto, né? Então, a questão aqui tecnológica seria a utilização de cabos de aço, que no caso hasteiam a ponte, né? Esse sistema de cabo de aço, quando suspenso assim, ele se chama de hasteamento, e a fábrica de chocolate da Nestlé foi na época porque eles criaram uma passarela metálica que interliga a fábrica por inteiro e as pessoas que frequentam a fábrica para visita podem utilizar ela, né, e fazer o percurso todo por ela também. E por último, eu criei eu trouxe um outro conceito, desculpa, de parque que se chama o Pocket Park, né, que é um parque bem pequenininho, assim, um conceito inglês, na verdade, desculpa, é um conceito americano, e o primeiro parque que se tem data de existência é de 1967, ele fica em Nova York também, e esse parque, assim, é interessante porque ele é mais ou menos onde sobra um espaço, onde existe um espaço livre, né, de residência, de qualquer ocupação, você pode criar esse parque, né, então ele é um parque que não precisa necessariamente de muitos equipamentos mobiliários ou de mobiliário urbano, ele, na verdade, ele é uma simples cantina, um quiosque ou um playground, já funciona, já dá vida àquele espaço ali. Então, no meu projeto, existem vários tipos de pocket park espalhados ao longo desse sistema integrado. Já aqui falando da escolha do local, né, o local de implantação, ele é a linha ferroviária que fica a partir do galpão da UF, que fica na beira-rio, se estendendo através do rio, pela linha férrea, pela ponte de ferro, e indo em direção a um espaço de grande porte que fica ao lado do IFE Guarulhos. Então, ele fica praticamente localizado dentro do Parque Veracruz, né, no município de Campos, no estado do Rio de Janeiro. E aqui que eu estou falando com vocês, né, exatamente os locais onde foram implantados. Né? O primeiro espaço seria implantado onde diz o número 1, que é a ponte de ferro, né, ao lado do galpão da UF. O parque linear seria o trecho 2, que seria sob essa linha férrea, que a princípio a gente suspenderia ela, e o último, que é o parque urbano, o grande parque urbano, ficaria ao lado do IFE Guarulhos. Bom, para todo o processo de projeto, né, isso daí vocês vão percebendo ao longo da faculdade, depois na vida profissional, a gente tem que montar um programa de necessidades. E um programa de necessidades de um parque desse tamanho era uma coisa, assim, bem maior, né? E quando a gente pensa na questão urbana, também tem essa questão social que eu estava falando, a gente também não é dono da razão. Então, eu tive que consultar
eu quis consultar a população através de uma enquete, né, que foi realizada de forma online, e saber quais eram mais ou menos as questões que eles achavam que Campos deveria, né, ou na ausência delas, poderia ter dentro desse sistema de parques integrados. Então, através desses questionários, né, e através da minha observação também, que conseguimos montar um programa de necessidades. Então, assim, de um modo geral, tudo que tem no parque está aqui nessa lista, mas eu gosto de ressaltar a questão da ciclovia e da pista de caminhada, porque ela faz parte, né, de toda essa integração desses parques. Esse daqui seria o programa de necessidade da estrutura de parque. Eu também fiz mais 2 programas de necessidades, que seria as necessidades que a gente observa na cidade. Então, de modo geral, eu dividi por setores, e a gente observa que há necessidade dentro de campos também de uma área de pesquisa de plantas, de pesquisa de pássaros, um orquidário público que não existe também, além o horto municipal ele existe, mas ele não oferece isso tudo, né, pelo menos como talvez poderia oferecer. E por último, uma questão que ficou também seria quem administraria aquele espaço ali, porque uma infelicidade que acontece no Brasil, né, e não é diferente em Campos, é que as praças são abandonadas, né? Às vezes a população que dá conta de administrá-las, porque o poder público acaba falhando nisso, né? E aí, às vezes, acontecem algumas terceirizações de administração, mas também acaba que não dá muito certo. Então, qual que era o objetivo? Era botar uma administração dentro desse parque, para que, se fosse instalada ali a Secretaria de Meio Ambiente ou alguma área do setor público que facilitasse, né, que com a presença deles ali, facilitaria também a administração desse espaço, além da distribuição de vários prédios voltados para a questão da Guarda Municipal, para a Polícia Militar, enfim, que tivesse a presença do poder público para que facilitasse a questão da administração desse espaço. Ou uma administração voltada para outra administração terceirizada também. E, por último, foi um programa também voltado para a estação ferroviária, né, e a passarela em si, e aqui a gente estava voltando, porque a ideia era implementar uma estação ferroviária, que a partir dessa estação fosse realizado o embarque e desembarque de pessoas, tanto nesse local do Grande Parque Urbano em Guarulhos, quanto do galpão da UF, do outro lado, né, voltado para o centro, para poder fazer a travessia de pessoas. E, para além disso, né, a ideia era retomar toda a linha férrea, interligando até Santo Eduardo, que é uma localidade bem distante, então, até lá existe uma área ferroviária, e a ideia era que existisse, né, várias estações que pudessem fazer essa integração do interior com o centro de Campos. E aí, como destaque, eu trago uma questão importante, que, assim, faz parte da nossa pesquisa, que é a lembrança, né, é trazer a questão da memória da Ferroviária Leopoldina, porque a Ferroviária Leopoldina, ela foi criada em 1800 e pouco, e ela tem uma importância muito grande, né, na nossa região e no Brasil como um todo, né. A malha ferroviária ela já foi muito importante no Brasil, e aos poucos ela acabou sendo abandonada por causa do uso das rodovias, que é uma infelicidade, porque grandes países, né, países desenvolvidos, eles continuam a utilizar a malha ferroviária tanto como transporte como carga, e o que acaba que facilita também para o uso das rodovias. Então, seria a implantação de um museu onde traria todas essas lembranças, essa questão da importância da ferroviária Leopoldina. E, bom, como a Mariana falou também, a gente tem que criar um conceito, né? Todo projeto ele exige um conceito, né? E, às vezes, ele acontece de forma involuntária. Mas, aqui no meu projeto, eu comecei a pesquisar por vários conceitos, fiz uma nuvem, né, de uma tempestade de ideias, que a gente chama, né? E aí eu fui citando palavras que pudessem me remeter a que ligasse todas essas questões que eu estava tratando, e a palavra, e o termo que eu consegui formalizar seria o termo de requalificação. Aí eu fui pesquisar sobre requalificação e descobri que existe a requalificação urbana, e aí a requalificação urbana, né, eu citei algumas pessoas, né, alguns pesquisadores, e ela pode se entender como todo o processo de transformação do espaço urbano, compreendendo a execução de obras de conservação, recuperação e readaptação de edifícios e de espaços urbanos, com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e habitabilidade, conservando, porém, o seu caráter fundamental. E esse conceito, assim que eu li, eu falei, é isso. Né? De certo modo, o impacto que aquilo ali causa, ele está causando uma transformação, com a ideia de uma recuperação da malha ferroviária e, ao mesmo tempo, de preservar e conservar outros quesitos também. E aí eu percebi que existiam vários tipos de requalificação urbana, e aí, como elas têm o econômico, o social, o ambiental e o físico que estão presentes no meu trabalho. Bom, e a partir dessas questões, já montado o conceito, já montado o programa de necessidade, começam a surgir os primeiros croquis. E como vocês podem observar, né, aqui é o ponto da UF, aqui é o Rio Paraíba do Sul, aqui é a ponte de ferro. A ideia seria realizar um projeto de manchas, né, que seria já praticamente pegando aquela setorização do programa de necessidades e jogando no papel. Então, aqui fica o IF, Guarulhos, então é uma distância bem longa a ser percorrida, né? Então, primeiramente foram pensados os setores de integração, né, onde aconteceriam diversos equipamentos imobiliários urbanos, onde as pessoas poderiam utilizá-los. Há também uma questão de utilização de um bosque. Esse bosque depois
eu vou mostrar mais à frente, ele foi localizado bem aqui, porque é uma área que não pode ser edificada, que é muito próxima da BR-101, então ele funcionaria também para amenizar os impactos sonoros de poluição que vem através do uso da BR-101. A implantação da passarela, que seria utilizada para travessia de pedestres e ciclistas, as áreas de acesso, então a gente percebe-se que há uma importância bem grande com relação ao acesso, né, a entrada e saída de pessoas para esse parque, para não tornar esse espaço obsoleto, né, não é porque você inicia o trajeto aqui que você tem que ir até o final para sair, então há uma importância na saída dele ao longo dos trajetos, até por uma questão de atendimento à emergência também. A parte de integração estrutural administrativa ficaria toda aqui no parque final, e a implantação da estação ferroviária também que ficaria aqui, né, e bom, esse daqui seria o processo inicial, né, que é bem interessante você colocar o papel, apesar do uso que existe hoje de tecnologia, né, a gente tem diversas ferramentas, cada vez mais o uso de ferramentas que facilitam realmente a vida do arquiteto, né, dos profissionais envolvidos, mas a importância também de colocar a mão no papel, de desenhar por cima, de fazer esse mapa de manchas, esses estudos, né, aquele croquis antigo de você fazer uma fachada, ver como que ficaria, é sempre importante na nossa profissão. E aqui já é mais ou menos, já é a implantação em si, mais ou menos de como que ficaria o parque, né? Aqui ele é todo ele por extenso, né? Deixa a passarela aqui, desde o galpão da UF, a travessia pela passarela, o parque linear integrando a passarela com o parque que foi chamado Parque Estação Ferroviária, que seria o maior parque que a gente tem. Ao todo, o projeto contemplou 61 mil metros quadrados, então é uma área, assim, relativamente grande mesmo. A maioria dos parques urbanos, eles tendem a ter aproximadamente mais de 10 mil metros quadrados, desculpa, até 100 mil, então é uma área que fica dentro, né, do contemplado. E aqui eu trago detalhadamente, né, a parte técnica em si, né, como que funciona, né, a questão do acesso à UF, né, a partir do acesso da passarela também, a travessia para o início do parque linear. Aqui já são os cortes em si, coisas que fazem parte também do meu projeto, né, que estão mais detalhados na parte escrita, né. E aqui, olhando mais de perto ainda, então, a importância de trazer do macro para o micro, né? Você pega primeiro para ficar bem explícito para quem está observando e lendo o projeto, é importante você ver de onde você está vindo e até onde você quer chegar. Então, eu trouxe a questão, a importância lá de trás, né, da questão do macro, e agora eu estou me aproximando, né, detalhadamente para mostrar como é que funciona o acesso à rampa, né, como que se dá o acesso à passarela, a linha férrea circulando aqui ao lado, então, a importância do embarque e desembarque de pessoas aqui, a utilização de vários equipamentos, como quiosques também ao longo do projeto. Aqui já é no outro lado da descida da passarela, aqui já é o início do parque linear, a utilização dos pocket park, que eu falei, dos parques de bolso, né, que eu falei com vocês, que eles ficam espalhados ao longo de vários trechos do sistema de parques integrados. Aqui já é uma planta mais técnica mesmo, mostrando a largura de ciclovia, né, de faixa de caminhada também, que atende às normas de ABNT, a questão de altura, para passagem de carros também, por baixo. Aqui o corte transversal, né, de como funciona a passarela, né, como se dá a travessia de pedestres e de ciclistas ao mesmo tempo, a utilização de painel solar também para trazer uma questão de sustentabilidade ao projeto em si, torná-lo menos caro, né, mais eficiente economicamente. Aqui já uma implantação do parque linear em si, que foi dividido em 4 trechos também, o trecho inicial, que é a descida da ponte, o trecho intermediário, que seria o trecho 2, que seria a implantação de um mini-bosque. Esse parque linear, ele é todo feito sob a linha férrea, né? A linha férrea continuaria suspensa, né? O trecho 3, que é o trecho final, seria um trecho de integração daquela parte de serviços, onde teria mini-horta também, administração, quadra de esportiva, também quadra de skate, e por último um boulevard, onde ficaria uma espécie de praça de alimentação. Aqui, detalhadamente, eu trago todos eles também, cada um deles a implantação do Street Park, enfim, a praça de alimentação ao longo de todos eles também, e a importância da utilização da pista de caminhada, né, que você percebe, se aqui é a descida da ponte, já integra com a pista de caminhada, a ciclovia aqui embaixo, a pista de caminhada aqui em cima. Se você continuar observando cada detalhe, você observa que ela está muito presente, ela está presente nesse trecho inteiro, né. Aqui você pode observar o mini parque, mais outra praça, que é a Praça de Espelhos d'Água. Enfim, a travessia com uma rua, como é que ela se dá, né? A importância da questão da acessibilidade, que tem que estar presente também. E aqui são outros mini parques, e aqui já é o parque final, que é a estação ferroviária, e aqui ele é como por um inteiro, eu dividi ele em 3 trechos também, em 3 segmentos, né? No primeiro segmento aqui seria o segmento de serviços, onde fica toda a parte administrativa, estacionamento, bicicletário e a estação ferroviária. Aqui já é uma área, já o segundo segmento é um setor de recreação e lazer, onde fica todas as partes de contemplação, o palco, a quadra poliesportiva, e o último segmento, que é o bosque em si, né? Que é utilizado para amenizar os impactos da BR-101.
Aqui eu trago todos eles detalhados, né, mais para justificar a implementação do programa de necessidades. Então, aqui fica a estação ferroviária, enfim, tudo que eu falei para vocês agora há pouco, né, aqui detalhando cada um deles também, como que funcionam os prédios, como que se dá a parte de prédio administrativo, a estação ferroviária, o seu entorno também, a área de embarque e desembarque. Eu não tive necessidade de detalhar os prédios por dentro, porque eu foquei mais na parte externa em si, né, então essa necessidade não houve, mas eu quis detalhar como que funcionava o acesso até eles, como que se dá a saída deles também, o estacionamento, o bicicletário, que é muito importante, a questão da utilização da bicicleta. Há necessidade, então, de pensar nas pessoas que cheguem aqui, desembarquem, coloquem sua bicicleta e possam pegar o trem ou outro tipo de transporte para se direcionar para o interior de Campos. Aqui já é o setor de contemplação, então a presença do setor esportivo, né, quadras de areia, outro tipo de pista de skate também, a questão do palco, a área de contemplação, a área de lago também. Bom, e aqui está cada uma delas mais detalhada, né, a presença de vários pocket parks espalhados aqui, academia, ar livre, academia de terceira idade, diversos níveis também de alturas que foram utilizados também nesse projeto. A questão da simetria que eu estava falando com vocês, né, a gente tem formatos orgânicos, né, utilizando o estilo inglês, e em outros momentos eu tenho formatos mais retilíneos, né, implantando a questão do estilo francês. E aqui é mais outro detalhe do bosque, né, e, bom, aqui são outros pequenos parques também. E aí uma questão que foi citada também, inclusive ressaltada na banca, né, seria como que vai ser feita essa integração, como que, por exemplo, a pessoa que entra no parque lá na Orla de Campos, né, no caso ali no UF, na UF, vai dizer que é o mesmo parque quem chega lá no final do trecho. Então, nessa hora que surgiu a necessidade de criar modelos, né, espalhados e replicados ao longo de todo o trecho em si. Então, a gente utiliza guaritas, torres de controles, pórticos de entrada, todos eles utilizando características e materiais semelhantes, para que isso seja refletido ao longo e para que essa identificação visual seja presente para quem está entrando e saindo do parque, vai entender que ele ainda está fazendo parte desse sistema de parques integrados. E aqui a questão do hasteamento, então a questão dos referenciais, sempre importante, né, a questão do referencial da ponte Juscelino Kubitschek, que ela é arqueada, também com os hasteamentos de cabos, então tudo que você pesquisa e coloca é importante ressaltar e trazer. Aqui mais alguns exemplos de quiosques e tal, modelos que foram implantados ao longo do parque, e aqui já são umas vistas mais em si. Quando eu fiz esse projeto, em 2018, né, quando finalizei ele, eu não tive muito tempo para detalhar, por último, essa questão de renderização de imagem e tudo mais, até porque os arquivos ficaram muito pesados. Então, eu foquei mais no primeiro trecho, que é a travessia do rio, e onde eu tive as imagens renderizadas naquele momento, né? Então, eu tenho aqui a travessia, né, como é que se dá a questão do galpão, como é que se dá a questão do trem também navegando de forma aérea, e a travessia da ponte de ferro, que ainda seria mantida, né, ao lado da passarela. Aqui já é uma descida dele com relação ao início do parque linear, então como que acontecem os parques embaixo dele, né? Aqui a gente tem outros exemplos também, a utilização de vegetação nativa também. E, bom, aí eu trago, aí agora, recentemente, eu fiz um vídeo, porque eu continuei, depois que a gente finaliza o projeto, a gente nunca abandona, né? A gente sempre quer continuar, porque parece que o projeto nunca acaba. Então, eu decidi fazer em SketchUp mesmo, na maquete eletrônica, os outros 2 parques que faltaram. Aí eu criei um vídeo aqui, vou apresentar para vocês, é breve também, seria aqui o início, né, como acontece a subida da passarela, naquele galpão da UF. Em vermelho temos a ciclovia, nas laterais temos a passagem dos pedestres, né? Aqui a travessia dele. Aqui a descida e a integração já com o parque linear. E como que funciona ele, sobe a linha férrea, né, que seria suspensa. E a linha férrea hoje ela acontece assim mesmo, ela acontece em um aglomerado de residências que sufocaram a linha férrea. Então, mais um motivo para suspender a linha, né, e tratar uma questão de parque embaixo. Ali nas áreas verdes não deu tempo, era para ter tudo arvorizado ali, mas, enfim, o objetivo era apresentar para vocês mais ou menos como que funciona esse sistema de parques integrados. Aqui é o Boulevard, né, a travessia que se dá com as outras ruas. Aqui seria um mini bosque, né? Aqui mais um elemento, a guarita presente. Aqui o Street Park também. E, bom, a gente vai finalizando o parque linear e agora vamos entrar no último parque, que é o parque, o Parque Ferroviário Leopoldina, né? Aqui é a estação ferroviária, atrás dele temos a administração, o estacionamento, as quadras, a parte esportiva, o lago, aqui seria o bosque, né? Só faltaram as árvores. E, bom, de modo geral, o parque é isso, né? A questão das alturas, como é que trabalha a questão das alturas também. Aqui o palco em si, né? A parte de contemplação, parte de alimentação.
Então, assim, tudo que a gente propôs naquele programa de necessidades, conseguimos atingir aqui, de modo geral, no parque. Aqui a parte de bicicletário também, que também funciona com placas de fotovoltaicas. E a parte do parque seria exatamente isso daqui. E, bom, para falar um pouco agora da parte da premiação. Depois de formado, né, quando eu ingressei, assim que eu ingressei no mestrado, surgiu o convite para participar do Rosa Class, e foi assim, primeiramente foi um grande desafio, porque eu nunca tinha participado de uma premiação externa, né, já tinha participado interna no IFE, mas não uma coisa assim tão séria quanto esse prêmio era, né? Quando eu participei, ele estava na sua 3ª edição, então eu já tinha algumas referências de outros projetos que tinham sido premiados no passado, e eu dava a perceber que o nível era alto, assim, as pessoas já tinham uma certa prática em apresentação de premiação, né, em elaboração de pranchas, principalmente diagramação de prancha, era uma coisa que eu não tinha na época. Então, assim, foi um desafio até para mim mesmo, para poder procurar estudar melhor como fazer uma diagramação de prancha e tudo mais. E também, como eu falei, na época eu não tinha todas as maquetes prontas, então eu tive que me desafiar a fazê-las a tempo da apresentação. Surgiu o convite através dos professores do IFE, né? O prêmio Rosa Class, ele junta, se não me engano, ele escolhe 2 alunos, né? dois TFGs por ano, que possam participar que não tenha, se não me engano, 1 ano de formação, não lembro agora exatamente como que é. Então, fomos eleitos eu e mais um outro colega para representar o IFE, o que foi uma imensa honra, e no início eu confesso que eu não estava nem relutante com que ia ser classificado. Acabou que eu consegui passar para a próxima fase, né, só não houve em si a premiação, mas só o fato de ser eleito, ficar entre os 50 melhores TFGs, entre aspas, porque, na verdade, não existe uma forma de mensurar qual é melhor ou qual não é, né? Mas foi assim, foi uma verdadeira gratificação. Então, para mostrar para vocês, eu trouxe as pranchas e resumos aqui que eu apresentei na época, né? Na época, eles passaram o modelo para a gente, que sim, em formato A2. Aí eu fui pesquisar exatamente o que é importante considerar numa prancha, né? E dessa forma, a gente chegou nesse final aqui, né? A primeira prancha, né? Eu trago logo o título de cara, e trago o conceito aqui também, que é a requalificação da paisagem urbana, que é uma questão muito presente, principalmente porque a premiação ela é voltada para uma questão de paisagística, então é sempre importante trazer as questões voltadas em si, que a premiação traz, né? Então, eu começo pela localização, né, trazendo a questão desde o estado do Rio de Janeiro até o local de campus, onde foi implementado, a caracterização e diagnóstico da área, e depois o sistema de parques integrado, mostrando como que ele foi implementado e tudo mais. E aqui eu já trago umas imagens mais voltadas para a implantação de como que ele é, o cumprimento dele e tal, como que funciona a questão de implementação em si. Então, a primeira prancha ela é voltada praticamente para dizer as características de localização e como que ele está implantado e impacta naquele ambiente em si. Já a segunda prancha, ela é mais voltada para o conceito, né, a questão dos parques, explicando cada um deles como que ele é, porque cada um tem, é muito pouco espaço para você apresentar tudo que você gostaria de apresentar, então a prancha ela tem que falar por você, então é importante deixar bem claro quais são as características principais que você quer trazer para quem está avaliando aquele projeto, né, aquele TFG, ele entenda que tudo que você conseguiu desenvolver. Então, aqui eu foquei também na parte de diagnóstico em si, né, como que ela impacta, né, que é a questão de como que ela funciona, como que ela agride o ambiente, né, de certa forma, todo impacto, ele traz toda implantação ele traz um impacto, seja positivo ou negativo. Então, aqui, mais ou menos, como que ela impacta a paisagem, aqui seria um mapeamento de como que ele impacta de forma alta, média ou baixa, e aqui a legislação, que ela é muito presente também no meu projeto, né, a questão dos estudos de legislação, a ausência das leis voltadas para a mobilidade urbana, e aqui uns impactos na questão de intempéries climáticas. Aqui eu já trago o mapa como um todo mesmo, trazendo alguns detalhes também, a importância dos modelos que eu tinha comentado, e também a utilização da vegetação, a vegetação nativa também. E, por último, eles deixaram que a gente também mandasse algumas imagens complementares. E aí, nessas imagens complementares, eu foquei também em trazer esses equipamentos que eu tinha nele também para mostrar um pouco mais do trabalho que eu tinha feito, né? Então, você podia mandar 5 imagens complementares, e aqui eu trouxe os equipamentos que eu tinha, né? Os parques, na verdade, de modo separado, né? Primeiro a passarela, então, o parque linear também, como que ele funciona, a diagramação dele, né? Como que funcionam os equipamentos que ficam sob ele. E, por último, a estação ferroviária, né? Como que ele funciona também, aquele parque ali. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, Alan. Muito bom, Alan. Que uma fala acaba complementando a outra, né? Por mais que sejam 2 projetos diferentes, com propostas diferentes, mas acho que acabam se complementando de alguma forma. Realizar, né, o agradecimento aí, muito obrigada por chamar. Eu sempre fui da parte de organizar a Semana de Arquitetura.
Participei da 3, 4, 5, sei lá, participei de 3 semanas de arquitetura enquanto eu estava na faculdade, então sempre que eu puder contribuir com esses eventos, eu vou estar contribuindo, porque eu sei como que é estar desse lado aí, e eu fico muito feliz em me chamar, sempre que puder pode chamar, obrigado, e é isso, parabéns para todo mundo, vocês estão arrasando. Eu também quero agradecer pelo convite, né? É sempre uma honra poder participar de qualquer atividade que o IFE, né, como instituição, convida a gente. Só queria finalizar falando para vocês aproveitarem ao máximo esse tempo que vocês estão na graduação, aproveitem de todas as formas, sabe? Aproveitem as amizades, aproveitem os professores, suguem eles ao máximo, extraiam todas as suas dúvidas com eles, tragam dúvidas, não tenham medo de perguntar na sala de aula, perguntar depois, os professores são seus amigos, e é isso, aproveitem bastante, porque é um tempo muito bom e é de fundamental para a formação profissional e pessoal de cada um. Tá? Obrigadão. E é isso, galera. Boa noite para todos, bom descanso. Beijo, Mariana, beijo, Alan. Boa noite. Se vê por aí, a gente se encontra. Tá bom, obrigado. Boa noite, gente.